Este é o Análise de Obras. E hoje nós vamos falar sobre o White Bear, o Urso Branco, o segundo episódio da segunda temporada. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E nesse nosso diálogo haverá spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e depois volte para o nosso vídeo. Então, Francisco, eu assisti esse episódio e ele realmente se enquadra no que é o Black Mirror, na minha opinião, e que é aquela coisa meio lúgubre, aquela coisa meio que deixa a gente agarrado na cadeira, assim, né? Porque apresenta uma ideia que não é muito costumeira, mas ele tem uma pitada de algo diferente aí. Você sentiu assim ou você sentiu diferente? Então, eu senti, né? Porque é muito louco isso, né? Porque, tipo, esse episódio, na verdade, eles são dois episódios dentro de um só. Tem aquela trama da mulher presa, que tem as pessoas são caçadas, tem os caçadores e tem as pessoas que ficam só olhando, né? Que ficam filmando tudo. E que não fazem absolutamente nada, elas só filmam. Depois disso, a gente descobre que, na verdade, isso é um show de atrações, que você transforma a justiça num espetáculo. Pode dar. Que, diga-se de passagem, é o pulo do gato desse episódio. Porque, na verdade, quando vivenciei isso que você está narrando aí, me lembrou exatamente de San Junipero, que eu acho que é outro episódio fantástico do Black Mirror. A história vai sendo conduzida de tal forma que é uma historinha. De repente tem uma quebra que entra realmente para uma narrativa outra que explica tudo o que estava acontecendo. Mas eu não sinto que é dois episódios, é um episódio malandro. Você sente um episódio malandro ou você acha que realmente eles não souberam fazer o liga aí? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse episódio eu não tinha gostado muito dele. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, fiquei meio apático, assim, eu não senti muito, porque eu acho que essa malandragem, porque eu acho que eu gostei tanto da primeira da história caçando. Você estava lá que nem pica-pau, assim, você estava indo na historinha, de repente, pum, não era nada disso. Eu falei, pô, que isso? Pô, do nada, quebrou pra mim a experiência, essa malandragem me pegou forte, mas eu quis voltar nele, eu acabei sugerindo pra gente. Mas assim, esse episódio ele é muito malandro, porque uma hora que ela tá fugindo, ela encontra aquela outra sobrevivente. Ela pergunta, mas como começou isso? Como que as pessoas chegaram a esse ponto? Ela falou, não sei. Talvez elas sempre tenham sido assim. É só uma radicalização do que elas já eram. De filmar uma coisa horrível e ficar assistindo. É só uma radicalização do que já acontecia. E depois você vê que não, que é um ambiente controlado ali. Mas eu gostei muito desse pulo do gato, assim, depois revendo. Porque, na verdade, acho que muitas pessoas achariam que isso é justo. Eu lembro que uma vez atrás, a gente conversando, aí você falou assim, mas qual que é o cerne? Qual que é o elemento central discursivo desse episódio? E eu acho que o elemento central, para mim, pensando assim, agora, eu diria que seria justiça. Você acha que o elemento central é justiça ou tem algum outro elemento aí? Não, concordo plenamente. Você está pegando uma pessoa que fez uma coisa horrível e punindo. Você... Só que punindo de um jeito assim muito louco, porque eu fico até imaginando no cara que escreveu essa narrativa. É uma sacada muito grande, não é habitual pensar desse jeito, de inventar um parque para fazer a pessoa repetir o que é isso, uma tortura. Você fez mal para a sociedade, agora você vai padecer e vai sofrer de uma forma cíclica e repetida. De certo modo, nossa mídia, ela coloca uma marca na pessoa que ela não consegue tirar nunca. Ela marca a pessoa, o cara é um assassino. E não tem redenção. Você acha que foi justa esse sistema judicial? Porque isso daí é um sistema em funcionamento, sistema carcerário para punir o outro, pelo mal que ele fez. Primeiro de tudo, você acha que isso é justo ou não? Você acha que funciona ou não? É até aquela coisa assim, a punição pelo exemplo. Então, tipo, se você não quer virar isso, não cometa crimes. Mas, por outro lado, já teve tudo quanto é tipo de punição e crime sempre existiu. Teve cadeira elétrica, teve fuzilamento, teve enforcamento, teve decepamento, teve de tudo e ainda tem crime. Eu tenho a impressão que, assim, que isso não é justo porque a pessoa, acho que ela não está pagando pelo que ela fez, no sentido de que, assim, tem um reconhecimento dela, porque o verdadeiro castigo seria a consciência. Você vai ficar preso e vai pensar no que você fez. Porque você não pode filmar uma criança sendo torturada até a morte. É um sistema que não prevê a redenção do outro, porque em alguma medida a pessoa
ela teria que entrar nesse estado de consciência, ou não. Porque imagina o nosso sistema carcerário, quando ele prende a pessoa, é assim, você fez um mal para a sociedade. Então a gente tira você da sociedade por 10, 20, 30 anos, e nesse tempo você vai ser readaptado para ser posto de volta na sociedade. O que prevê essa readaptação? Que a pessoa vai se conscientizar? Que a pessoa vai falar, nossa, botei a mão na consciência, agora não vou mais fazer isso. Ou, puxa, como eu maltratei, como eu fiz um mal àquela família, àquelas pessoas. No meu sentir, esse negócio não existe, é uma mentira. Se alguém acredita nisso, é uma mentira. Porque quem é que foi para a cadeia e saiu de lá, mortificado pelo mal que fez, totalmente arrependido? Você acha que alguém sai assim depois de 20 anos de cadeia? Não parece muito mais uma escola de malandro? Ele vai lá para ser mais bandido do que ele já era? Eu não duvido que isso aconteça. De se redimir? Você acha que a pessoa ele entra nesse estado? Eu acho que ele pode entrar. Ele pode, mas você acha que acontece com alguma porcentagem de relevância? Eu acho que acontece, assim. É porque é aquela coisa, assim, né? Depende muito dos crimes que a gente está falando. Né? O crime ele é uma coisa muito vasta. Eu sei que muitas pessoas criticam o fato de, tipo, colocarem assim, o cara que roubou pão na padaria junto com, tipo, serial killer. Tipo, o cara que chefia o tráfico no Rio de Janeiro com o carinha que roubou um chinelo, tá ligado? Porque eu não tinha com que andar. Daí o carinha que roubou o chinelo acaba fazendo um supletivo no tráfico ali, depois de um ano ele tá tão terrível como o outro. Mas eu acho que é importante tentar dar condições para as pessoas tentarem essa redenção. O cara ser de fato ser reinserido. Porque eu acho que eles, embora tenham cometido coisas horríveis, eu acho que dar essa segunda chance é o justo. Não pagar olho por olho. Assim, dar a segunda chance, na minha cabeça, você teria que tirar a pessoa. Ela ter um acompanhamento psicológico de perto, um profissional que conversasse com ela, fazer essa reciclagem de pensamento, de valores, de crenças, de princípios, porque pensar no outro lado da família, fazer todo um processo, talvez de meditação, de ressensibilização do indivíduo. Agora, simplesmente prender a pessoa atrás da grade, e ainda no nosso Brasil aqui, prende a pessoa atrás da grade com mais 50, e a pessoa fica num lugar desumano, um lugar terrível, asqueroso, sujo e agressivo, como pessoa pode passar por esse périplo interno? Isso daí parece muito mais uma questão de passar por um périplo interno. Precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa de ressensibilização. Agora, ficar num lugar que é massacrante, opressivo e tudo mais, o périplo é outro, é o périplo da raiva, da angústia, da insatisfação. Como você acha que a protagonista do episódio, se ela fugisse de lá, o que você acha que ela faria? Mas eu não acho que ela era uma pessoa má, por essência, que ela ia buscar outra câmera para ir filmar outra criança sendo picada. O episódio, inclusive, ele começa de um jeito muito interessante, porque a gente começa de forma empática, muito empática com ela. Ela é a protagonista, ela acorda do nada, ela não lembra de nada, ela está confusa, ela olha a foto, ela se imagina mãe daquela criança. Então, quer dizer, uma postura totalmente, talvez, amorosa e de afetos e de coisas boas. E aí uma série de coisas vai acontecendo, de forma que ela não tem muita escolha, e ela acaba sendo conduzida. Porque você sabe, quando ela é incriminada, ela diz que ela estava sob o efeito de um enfeitiçamento. O noivo dela mandou ela filmar, criou todas as circunstâncias, ela foi indo atrás. Como uma pessoa que não raciocina muito, como uma pessoa que vai fazendo uma coisa daquelas e não sabe como que ela foi parar fazendo aquilo. Ela acorda numa cadeira, ela sai para fora, ela fica perplexa e as coisas vão acontecendo de tal forma que ela vai simplesmente sendo conduzida, como se ela tivesse enfeitiçada. Ela não tem momentos verdadeiros de escolha e de ser bem ou mal. Ela vai simplesmente se desviando. E quando você vê, já aconteceu. Inclusive, o episódio, inteligentemente, ele tem esse elemento, essa camada. Você tinha pensado nisso? De que as pessoas vão indo em caminhos que não dão muita escolha? E, de repente, elas já estão lá. Então, é como se ela tivesse enfeitiçada. Então, enfeitiçada, ela estava pelo noivo dela, que foi parar numa circunstância cabeluda daquela, que ele picando a criança, matando a criança e ela filmando. Enfeitiçada ela estava quando ela acordou nesse negócio. Inclusive no momento lá que o cara tá falando, então, quando vocês estiverem lá, não se aproxima dela
e mantém esse estado como se ela tivesse meio que bewildered, como se ela tivesse meio enfeitiçada também. A ideia é que o episódio é inteligente por si só, de dizer que quanta gente talvez não cometa crime, não por escolha muito racional. O marido, o namorado, as circunstâncias, o dinheiro, tudo mais, montam um quadro para ela que quando ela menos vê, ela tá lá. E qual que é o fechamento do episódio? Ela dando um tiro em alguém. Então, mas ela dá um tiro em alguém também para se defender. E aí tudo aquilo é uma grande bobagem e vira e conta para ela que ela é uma pessoa famosa e criminosa. Mas o ponto é, ela chega ao extremo de ela acorda numa casa, ela vê uma foto de uma criança, ela se sente mãe, ela tem que fugir, ela vê o cara morrendo no posto, ela quase é torturada até a morte pelo outro cara, a menina mata o cara na frente dela, elas vão para a rede desativar a base lá que vai desmoronar tudo, e na hora que ela tira a arma e dá o tiro, ela chegou ao ponto de matar outra pessoa, por mais que seja para se defender, mas pô, não é fácil, né? Você chegar a esse nível de... E ela nem hesita, ela puxa a arma e já tira. Então ela é um caminho que ela começa muito humana e ela vai se desumanizando em um dia. Né? Levando, como você falou, não tinha pensado nisso, essas circunstâncias que ela foi conduzida, né? Porque ela não tem livre-arbítrio. Né? Ela não escolheu nada. As circunstâncias foi de tal forma. Porque o que ela alegou lá no juízo, no ajuizamento dela até o último instante é que ela estava sob feitiço do cara. Mas que é isso? Isso daqui na nossa sociedade ninguém aceita essa prerrogativa. Estou sob feitiço de alguém. Mas se for pensar bem, muitas circunstâncias da nossa vida, imagina uma pessoa que tem um marido que bebe, que bate, que empurra determinadas circunstâncias. Você não tem dinheiro, trabalha longe, pega transporte público, quer dizer, tua vida é um inferno e te afunila de tal forma que quando você vai lá, você está lá matando o outro na faca. Né? É impressionante como as coisas são conduzidas. Não é um mundo realmente de total liberdade, de escolher, eu escolhi matar. Ela escolheu fotografar, filmar a menina sendo picada. Então você vê, e agora ela vai ser punida de uma forma similar ao que ela fez. Porque, na verdade, o que acontece desde o começo? As pessoas filmando ela. Enquanto ela sofre, ela é filmada o tempo todo e todo mundo ali, tipo, num estado meio de fruição. Estou curtindo. Todo mundo. Não é que o cara fala lá do parque, o importante é que vocês se divirtam. Está balizado um sistema para a comunidade, para a sociedade como um todo, de curtir o sofrimento do outro. Que é o que ela fez. Ela curtiu o sofrimento da menina, que é o que alegam dessa forma. Então agora a sociedade inteira está curtindo o sofrimento dela. Você vê, é uma questão meio de sadismo. É um sadismo estabelecido pela sociedade, carimbado, outorgado, com o juiz, com toda a sociedade, dizendo é assim que faz. As pessoas não se veem no mesmo lugar que ela, porque ela de fato viu a violência. E aquela violência com ela é uma violência simulada. Então a simulação da violência, ela é aceita. Não, eu posso filmar ela quase sendo torturada, mas eu sei que ela não vai morrer. Eu sei que ela não vai enfiar nela aquela furadeira. Eu sei que o tiro é de festim. Então tudo bem. Eu me diverti com isso, né? Mas não é interessante ver que existe também dentro do processo ali esse prazer de ser real a dor dela. Não é um teatro, está todo mundo, todos os atores e atrizes, eles estão atuando. Ela está vivendo, ela está direto em contato com a emoção. Então, quando as pessoas assistem reality show, existe um certo prazer de ver o outro naquela angústia real. Primeira coisa que me veio à mente quando eu entendi esse episódio foi de imaginar o prazer na Roma antiga do pessoal, os gladiadores se matando, abre os leões, lá saem os leões e come, arranca o braço do cara. Sabe, uma coisa assim, um prazer sádico. E do ser humano, existe esse prazer sádico de arranca o braço do outro. Ao mesmo tempo que existe um rompante, existe alguma coisa assim inusitada, existe um prazer. Então ela estava sofrendo de verdade nas emoções, em contato direto com as emoções dela, e o pessoal, ai, que legal, e foto, filma, se assassina! Joga tomate nela, né? O que você acha dessa história? Os romanos assistindo, os gladiadores com os leões e os animais retalhando, enfiando a faca no outro e o sangue escorrendo, assim. Eu acho que é que nem aquela menina fala pra ela, né? Eu acho que eles sempre foram assim. A gente só tá vendo uma radicalização. Agora a gente
né? Pode ver pelo celular, pela televisão, mas a gente sempre gostou de ir na praça pública e ver a bruxa sendo queimada. Vivo. É bruxa, sai todo mundo lá. Esses apedrejamentos ou esses lixamentos em praça pública, o que é isso? É um ser humano se manifestando tal e qual. Ele se sente correto, é que nem o outro. Matou minha filha, matou meu filho, cadeira elétrica nele. Então, a primeira vez que eu vi isso em filme americano, eu fiquei muito indignado com a questão de ver, por exemplo, a família do outro lado do vidro. Pelo menos nos filmes que eu assisti, eu vi muito isso. O cara vai morrer, coloca lá o negócio, vai ser eletrocutado, e a família... sabe? A família vai assistir, né? Vai assistir e um regozijo. A loucura do negócio é o regozijo do outro e não a dor. Agora você me compensou. Alguma coisa você compensou. Meu filho talvez você não devolva. Minha filha talvez você não devolva. Mas alguma coisa você compensou. É muito louco, né? Porque é uma forma de justiça que nem você falou, ela não leva em conta os motivos. Ela não leva em conta, pô, peraí, mas como assim ela estava enfeitiçada? Vamos contratar um psicólogo para avaliar ela? Será que ela tem algum tipo de demência? Quer dizer, qual é a parcela de culpa? Ou mesmo nem ser demência. Será que ela não foi afunilada pela vida e se sente nesse estado de enfeitiçamento? Sim, o que ela está chamando de enfeitiçamento é um monte de circunstâncias que foi afunilando. Tem uma trilogia de peças gregas que eu gosto muito, chamada Orestia, do Ésquilo. E aí a história é assim. A primeira história é o Agamenon, né, o general que conduziu a expedição contra a Troia, volta vitorioso. Só que a esposa dele estava com raiva dele porque para ele conseguir ir para Troia, ele teve que matar a filha dele num sacrifício, para ter ventos favoráveis. E quando ele chega em casa, a Clitemnestra, a esposa dele, assassina ele. Então é a lei do sangue. Ele matou a filha, a esposa matou ele. Só que daí o deus Apolo vira para o filho deles, o Orestes, e fala: agora você vai ter que matar a sua mãe, porque sua mãe matou o seu pai. E o espírito do seu pai quer que você mate a sua mãe. O Orestes vai lá e mata a mãe dele. É a segunda peça. Na terceira peça, o Orestes está sendo perseguido pelas fúrias, que eram entidades da vingança. Morreu a irmã, morreu o pai, morreu a mãe, agora é a vez dele. Porque ele também matou, e quem mata tem que morrer. E ele é salvo porque tem um júri feito por Atenas, que vai falar: peraí, vamos entender por que ele matou? Peraí, um deus mandou ele matar. Se ele não matasse, ele estava ferrado, entendeu? E aí acabam fazendo uma votação e ele acaba sendo salvo. Porque a justiça leva em consideração essas coisas. Quanto que o ódio não leva essa justiça do sangue. Quando a gente liga a televisão, tem aqueles caras falando: olha, um bandido entrou numa casa e deu um tiro na mulher. Essas rádios e esses programas de policiais, eles fazem isso. É dramatização e vingança muito pronta. Ninguém está disposto a querer entender a lateralidade das circunstâncias. As pessoas querem o sangue já. Sabe? Diretas já para a questão, né? Alguém te ofende, você tem que ofender duplamente, né? Então eu sempre lembro muito da minha questão de meditação, que é essa que eu vivo há alguns anos, que o treino é muito grande no sentido: você me ofendeu, você me jogou um barril de gasolina, eu vou jogar 2 em você. Quando eu jogo 2 em você, você vai jogar 4 em mim. Eu vou jogar 8 em você. Então a questão, ela é meio que progressão geométrica. A coisa 1, 2, 4, 8. A tendência humana é muito de multiplicar a dor. Se você me fez sentir a dor, eu tenho que fazer você sentir 2 vezes, ou 4, ou sei lá quanto. E nessa minha questão de meditação, o treino é assim: corta o ciclo. Você está vendo que começou, né? Você me jogou um barril de gasolina em cima e tocou fogo. Eu preciso cortar o ciclo aqui, porque se eu continuar, esse negócio vai espiralar e vai ficar uma coisa insuportável, nós dois vamos nos queimar e vai ser uma desgraça. Então, corte o ciclo. Então, a ideia do karma é mais ou menos assim, né? Que você vai multiplicando e vai ficando numa coisa impossível, numa teia de aranha que não tem fim. Então, corta o ciclo. Qual ser humano recebe um tapa na cara, não que dê a outra, mas que pelo menos fala: não, já levei o tapa na cara, deixa eu ir lá e me encolher no canto, me recuperar e pronto, vamos cortar esse. Não, a tendência é você me der um tapa na cara. Ah, meu amigo, agora você vai ver. Esse é muito humano. O humano é muito assim. Então essa reflexão mais filosófica, mais
de busca de desenvolvimento pessoal e espiritual, ou de corta ou quebra do ciclo, ou saída desse ciclo. Quem pensa assim? Talvez essas escolas místicas, mas mesmo quem está lá dentro, porque eu estou lá dentro, eles não conseguem, não é fácil. Essa coisa humana de me dar um tapa na cara, agora você vai ver, tacar, eu pegar uma arma e tiro. Geralmente a multiplicação é muito grande. Então essas brigas de bar acontecem muito assim. O cara faz uma ofensinha, xingou a mãe do outro, o outro já pega a arma e já mata. Já vai de 0 a 1000 em 1 segundo. Quebra do ciclo. Você acha que o ser humano já está pronto para essa quebra do circuito do mal? Porque isso daí é um circuito do mal. Porque ele espirala para o mal, ele espirala para queima total. Eu acho que a gente nunca... Assim, é claro que eu acho que uma vida civilizada, né, não tão violenta, e nem no mundo grego, né, que você tinha que certamente você ia acabar entrando numa guerra, ia ter que enterrar uma lança na garganta do cara ali a meio metro de você. Eu acho que isso segura um pouco algumas ondas, assim, sabe? Eu acho que a gente aprende um pouco, mas eu acho que só o fato da gente ter que criar instituições, cargos, sabe? A gente tem que criar uma instituição da justiça, tem o juiz, tem o promotor, tem a burocracia, tem o processo. Eu acho que só da gente ter que institucionalizar tanta coisa é prova que isso é a coisa menos humana possível. Não, peraí, que isso é menos humano, porque isso daí, não, no sentido assim, essa instituição toda é para o barbarismo ficar mais controlado. Isso. Mas coloca rédeas no barbarismo. Porque se não existisse polícia na rua, se não existisse todo esse sistema judicial, não, estava ia ser errado. Aquela terra de ninguém. A pessoa passou ali, vamos matar aquele cara e vamos por causa da bolsa dele, vamos correr com a carteira dele, com o celular. Não, o Harari fala isso. Você estava andando lá com uma sacola de ovos, o cara enterrava uma espada nas suas costas e fugia. Por causa de nada, né? Não tem ninguém olhando, né? Ou alguém olhando, são essas instituições que, em alguma medida, olham para a sociedade e tentam preservar. Aí, quando você olha para essa instituição, é tudo falha, é tudo cheio de problema. O juiz é malandro, o carcerário é malandro, ninguém quer saber de nada. Na verdade, se a pessoa fez isso ou aquilo, vai tudo mais ou menos. Mas é melhor do que a barbárie pura. Quem você gostaria de viver na barbárie pura? A pessoa vindo com a carroça e pau na tua cabeça? Não, de jeito nenhum. Então, mas é muito louco, né? Porque tipo, a gente se esforça muito durante séculos e mesmo assim ainda acontece isso que você falou. O senso comum acha que justiça é você poder matar um agressor. Ou assim, justiça de regiões assim, às vezes tem, sei lá, até hoje, né? Alguns caras num comércio, daí tem um mendigo que causa uns problemas, tipo, o cara pede comida na hora errada, afasta a clientela, os caras vão à noite e matam ele de tanto bater. Mas é tão louco todo o processo, porque, pensa bem, uma pessoa que é má mesmo, de má índole, vai lá e mata uma pessoa. E tortura, e faz por maldade mesmo. Porque tem gente assim. Eu não sei se você assistiu Carandiru. Você assistiu Carandiru? Eu lembro quando eu assisti o filme, eu vi umas cenas assim que elas me impactaram. Eu não esperava por aquilo, certo? Uma criança catar uma arma e simplesmente matar-se por matar. Entrar num quarto de motel e matou por matou, sabe? Cidade de Deus. Foi Cidade de Deus isso daí? Ah, então, confundi. Tá, como você lida com essa criatura? Com esse menino que simplesmente entrou num motel, simplesmente por capricho pessoal, vai lá e mata o outro. O que você faz com isso? Você tira ele da sociedade e põe atrás das grades para que ele seja reparado. Mentira, não é reparado. Tira ele por 20, 30 anos para que ele possa ser devolvido à sociedade, porque agora dá para confiar nele. Mentira, não dá para confiar nele. Você confia menos nele. Você ficou 20 anos lá dentro, aí você não confia mesmo. É meio tudo muito ardiloso e mentiroso. Eu sinto assim, eu não sei se eu estou totalmente equivocado, mas o que você acha? Eu acho que a gente cai naquela coisa que a gente discutiu no Laranja Mecânica. Como é que você vai tratar o mal? Como é que você vai eliminar o mal? Daí você fala, então a gente vai eliminar o livre-arbítrio. A gente vai criar aquele sistema, você vai torturar o cara, né, até não poder mais, né, e aí o cara vai se condicionar a não reagir mais. E aí a criminalidade vai cair, sabe assim? Tipo, como que a gente vai tratar o mal? A gente vai pegar um criminoso, colocar na televisão e ficar torturando ele, né, todo dia, para todo mundo assistir e falar, não dá para avançar muito, senão eu vou ser o próximo.
Porque aí você está falando do episódio de hoje, né? Sim. Esse parque que mostra claramente que a pessoa é torturada infinitamente em looping, como uma demonstração pública de não faça isso. Será que o público também vai se educando nesse sentido? Realmente promove uma educação por medo? Porque é uma educação por medo. É tipo o que acontecia antigamente. O rei lá fazia alguma insurgência contra o rei, contra o castelo, matava, colocava 3 cabeças na frente do castelo. Assim que, viu? Você não pode fazer. Você tá vendo? Não é para fazer mais nada contra o rei, que a cabeça vai aparecer lá. Então isso daí é uma educação pelo medo. Não sei se educa muito. Quando eu vi esse episódio, eu lembrei daquelas coisas, tipo, teve o Holocausto e aí você faz o museu do Holocausto. Aí você vai lá com a família, tira foto. No final tem uma lojinha para vender. Alguns souvenirs para você lembrar. Mas isso daí é mais um dos becos, né? Eu lembro quando eu fui no Museu do Holocausto, quando eu visitei Tel Aviv, e eu vi lá, e aí eu via que vinham os ônibus assim das escolas com os jovenzinhos, e aí vinha o monitor que explicava, aconteceu isso e tudo mais, e um monte de gente chorava e tudo mais. E aí me veio uma questão assim, puxa vida, eles sofreram lá atrás, e essas pessoas são descendentes deles, eles estão sendo informados. E essa informação dói, porque eles já sabem, por cultura familiar, que aconteceu isso e aquilo, que o tio morreu, que a mãe não sei o quê, que o vizinho não sei o quê. Mas outra coisa é ser levado para ser apontado o problema. Agora me diga, esse negócio aí é útil? Talvez seja útil, porque se ninguém falar mais no assunto, e os que morreram e sofreram lá, não se fala mais no assunto? Azar é dele. Faz o Museu do Holocausto para comprar um copinho no final das contas? Ou a camiseta, ou o boné do Holocausto. Ou não fala mais no assunto? Dane-se, vamos para a próxima. Por isso que eu digo, é um beco. Eu vejo esse negócio meio como um beco do problema. Se você fala, parece uma coisa meio comprando copinho, bandeirinha e bandana do problema, ou não se fala mais no assunto? Tinha lojinha lá de souvenir? Sempre tem. Não tem. Eu nunca vi museu sem lojinha. Não lembro o que tinha. É coisa muito antiga que eu vi isso daí. Mas outra coisa também que me impressionou na época foi de ver esses monitores falando, porque aí a história vai longe, né? Lógico que eu não entendia nada, porque eles estavam falando lá em Hebrew, né? Em hebreu. Mas eu via muita gente chorando. E aí você ficava sensibilizado só de imaginar uma pessoa, um jovenzinho de 14, 16 anos chorando por uma história cavernosa, narrada de um jeito também muito próprio. Eu acho que quem estava contando não estava contando a historinha de Chapeuzinho Vermelho, sabe? Estava contando a história cabeluda. Porque assim, no mundo acadêmico, a gente debate muito, tipo assim, como que a gente pode comunicar uma coisa sem banalizar? Só que geralmente as propostas, elas são muito rebuscadas. Sempre ser uma coisa muito cabeça, sem ter um puta repertório, tem que conhecer a história da arte, literatura, e tem uma reflexão de 4 horas sobre o tema. Meu, ninguém tem saco para fazer isso. Nem quem é da academia, às vezes, tem saco para fazer isso. Então, como é que você consegue comunicar para o cidadão médio? Mas não é um processo de sensibilização? Talvez o que a gente esteja falando aqui, porque você vê, bem no nosso bate-papo, a gente falou sobre justiça, a gente botou vários exemplos, a gente citou questões do episódio, talvez aqui a gente está... Quem está acompanhando a gente nesse bate-papo, está pensando um monte de coisas, e de uma forma filosófica, de uma forma sentida. Não está banalizado, eu não me sinto fazendo uma banalização aqui. Também nós não estamos apresentando solução. Né? A gente só está problematizando. Olha o lado de cá, olha do lado de cá, olha do lado de lá, olha, e aí? Não tem geralmente muita solução, porque a sociedade também já está montada, o circo já está montado. A gente só está apontando caminhos. Então eu vejo, você que é professor, eu acho que tentar ir pelo caminho muito rebuscado, de muitas explicações filosóficas, talvez as próprias ficções, o Harari fala, né, das ficções, dos filmes, prestam um bom serviço de educação, de mostrar, olha, já aconteceu isso e pode acontecer isso, e mostra de um jeito super, assim, dinâmico e interessante, assim, tipo Star Wars, tipo a Laranja Mecânica ou Matrix, explicando conceitos e valores que acabam sendo muito úteis para a sociedade, para a cultura. Eu concordo com você, Eu olho com otimismo, assim.
Mas, tipo, eu conheço muita gente que fala, não, isso está banalizando, não é tão simples assim, sabe? Você não pode... Não, tem gente que defende que Auschwitz não pode ser mostrado imagens, não pode ter museu. Todos os museus deviam ser fechados, todas as imagens do Holocausto deviam ser destruídas. Não se fala mais nesse problema, quem morreu lá, azar é dele, e as famílias que ficaram em torno, azar é delas. É muito... Então, mas isso é muito louco. Porque, tipo, quem propõe isso, parte são judeus, que falam, a gente só pode ficar com a palavra, só o relato, você tem que ler e imaginar. Porque se você mostra, você está fazendo show, você está espetacularizando a morte. Então você tem que pegar, tipo, um livro de testemunhos e ficar lendo para se informar do que aconteceu. Você não pode mostrar, então você está distorcendo a história. Entendeu? E tem gente que chega e fala aí, judeus. E ele está embasado no quê? Algum livro sagrado? Da onde ele tirou essa história aí? Porque é parte sim, nós seres humanos somos seres narrativos, né? Você vai por qualquer onda. Se você surfar nessa onda, você vai nessa onda. Se você vai naquela, você vai naquela. As pessoas falam, não pode mostrar imagem porque vai banalizar. Mas se você contar a história, a narrativa, do jeito X, Y, Z, você está indo bem. Você está fazendo a coisa certa, divina, que Deus mandou. Pura narração, né? Lá vem alguém, eu falo isso, daqui a pouco eu saio na rua aqui, pessoal joga tomate podre em mim. Então, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, que acompanharam o nosso bate-papo, o que vocês acharam? O nosso bate-papo ajuda a raciocinar, ajuda a levar a outras formas de ver o mundo? Ou não? A gente está banalizando? Diga aí, quero saber a opinião de vocês, hein? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, compartilhe, comente, para a gente também saber o que vocês estão pensando de tantas questões que a gente colocou aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.